Olá, irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de convidar toda a nossa família, os nossos amigos, e ir para a igreja, fazer a nossa oração, participar da Santa Missa. Nesse encontro de amigos, um encontro familiar, que esse final de semana seja esse tempo de descanso, de repouso, de lazer, mas também um tempo de oração, de confraternização. Que nós possamos colocar cada coisa no seu lugar, mas nunca esquecer da oração. A oração faz parte do nosso dia, faz parte da nossa vida, faz parte também do nosso final de semana. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, esta obra de Deus. Obrigado a você também que nos acompanha de diferentes lugares, através do Facebook, através do YouTube e também através do WhatsApp. Que bom que nós podemos receber a palavra de Deus. Que bom que também nós podemos compartilhar e levar uma palavra de esperança a cada dia, tantos e tantos corações. Que esta palavra seja também um conforto, de um modo especial, para aqueles que sofrem. Vamos juntos meditar a palavra de hoje? Pegue sua Bíblia e nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 5 ao 10. O texto diz assim: Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. E ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra, ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, temos dois textos num único texto, duas partes. A primeira parte falando da fé e a segunda falando desta fidelidade, desse compromisso, desse serviço que prestamos ao Senhor. Primeiro devemos ter muito claro que a fé deve ser cultivada como uma planta. Todo o processo de preparo para que uma planta possa germinar e assim dar fruto começa na preparação do terreno, a escolha de uma semente de qualidade, e assim nós precisamos ir cuidando. E é interessante esse cuidado porque toda planta requer uma quantidade certa de água. Dependendo da planta, necessita menos água, outras plantas mais água. Então nós precisamos estar atentos. Qual a quantidade de água, qual a quantidade de oração, de empenho que nós precisamos na nossa vida. Esta água é esta realidade em que nós vivemos. Então nós devemos colocar a quantidade certa para que a semente possa germinar. E esse cuidado é permanente, porque no início, a semente para germinar precisa de um pouco menos de água, mas a partir do momento que a planta vai crescendo, ela necessita de um pouco mais de água, porque ela vai precisar desta água para continuar crescendo. Vemos que a nossa caminhada de fé, o nosso processo de fé é muito semelhante. No início, nos contentamos com pouca oração e conseguimos manter a nossa fé, mas com o passar do tempo, nós vemos que precisamos de uma observância maior, precisamos de um momento mais preparado de oração,
precisamos também de uma leitura espiritual, precisamos concretizar aquilo que nós vamos rezando, e assim vai acontecendo essa transformação da fé, e a nossa fé vai ficando mais sólida. Ela agora tem uma base em Jesus Cristo. Não é uma fé ingênua que acredita em tudo, mas a fé que vai sendo purificada. Por isso nunca tenha medo das crises. As crises são boas para que nós possamos purificar a nossa fé e assim ir crescendo sempre como seres humanos, como cristãos. E a partir do momento que a nossa fé está consolidada, nós precisamos dessa fidelidade. Agora precisamos desse empenho. Assim como Jesus nos mostra nessa segunda parte do Evangelho. Nós precisamos fazer aquilo que cabe a nós. Se antes nós íamos à missa uma vez por semana, apenas nos domingos, nós agora precisamos nos propor a fazer alguma coisa a mais, se temos a oportunidade, ir na missa mais vezes durante a semana, ou se não temos a oportunidade, rezar nas nossas casas, nos reunir em família, também em grupos de oração. Então nós vamos fazendo com que aquela prática de fé vá se concretizando em obras. E aí nós vamos trabalhando para que o reino de Deus aconteça, vamos nos tornando servidores de Deus. Vamos construindo o reino de Deus diante dos nossos olhos. E é por isso que nós precisamos dessa atenção. Jesus vai nos colocando alguns exemplos, mas que nós possamos gratuitamente servir a Deus. Assim como nos apresenta o Evangelho de hoje, esta última frase: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Se nós conseguirmos manter a nossa fé, se nós conseguirmos ser perseverantes na nossa oração, não estamos fazendo nada de extraordinário. Apenas estamos fazendo o que devíamos fazer. Coloquemos a nossa vida aos cuidados de Deus. Vamos rezar uns pelos outros. Assim como eu necessito da sua oração, eu também quero rezar por cada um, para que nós, nessa relação de amizade, possamos ir rezando e crescendo, amadurecendo na caminhada de fé. E assim que cada vez mais possamos nos tornar servidores, fazer pelo menos aquilo que cabe a cada um de nós, fazer as nossas orações diárias, nos comportar bem, sermos verdadeiros amigos, sermos responsáveis dentro das nossas casas como bons pais, boas mães, bons filhos. E assim estaremos fazendo simplesmente aquilo que cabe a cada um de nós. Não estamos fazendo nada de extraordinário. Que possamos fazer, pelo menos esse mais simples, para que nós possamos ir crescendo e assim estar cada vez mais perto do amor de Deus. Vamos receber a bênção de hoje? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias, abençoe esse domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos, boa missa e até o próximo programa.